Mas vamos descobrir quem é Deus na visão dos santos. Como vocês sabem, nós temos inúmeros santos. O que dizem os santos quem é Deus? A gente podia ter escolhido uma infinidade de testemunhos dos santos, mas nós escolhemos apenas 3. Nós vamos falar a visão e os escritos de que 3 santos nos deixaram sobre quem é Deus. Na verdade, nós selecionamos apenas uma parte da obra desses santos, mas que vão nos ajudar a dar os próximos passos dessa trilha que nós começamos aqui. Vamos falar primeiro de Santo Agostinho, um grande teólogo e filósofo, considerado um dos principais doutores da Igreja. A história de Santo Agostinho é famosa, em grande parte, porque ele nos deixou muitos escritos que são estudados até hoje. Ele era um homem de muita sabedoria e muito inteligente. Mas o que nos interessa aqui foi que ele se converteu ao cristianismo depois dos 30 anos de idade. E ele demorou para aceitar a fé cristã porque ele estava em busca da verdade. E ele estava decidido que quando ele encontrasse a verdade, ele ia aderir a ela totalmente. Então, o Santo Agostinho, ele faz um exercício racional e filosófico para tentar demonstrar a existência de Deus. E também para demonstrar a natureza de Deus. Porque acreditar na existência de Deus não significa necessariamente que você concorda sobre a natureza daquele Deus que se crê. Ou seja, não basta acreditar em Deus, é preciso acreditar em Deus como ele é de fato e não num personagem criado pela fé. Então, como foi esse exercício racional de Santo Agostinho? Primeiro, ele demonstrou que nada pode ser maior do que a razão humana. A razão, para Santo Agostinho, é a mais sublime instância humana. E dessa forma, se a razão humana for capaz de encontrar algo que a supere, dizia Santo Agostinho, é necessário que ela, a razão, confesse que ela própria lhe é inferior e que essa realidade é o seu Deus. Então, ele vai buscar racionalmente algo que seja mais excelente que a razão humana. E ele vai testar se esse algo é observável, se supera a razão em eternidade e imutabilidade e se esse algo não tem nada maior do que ele próprio. Bem, e ele chega à conclusão que sim, existe uma coisa que é observável, eterna, imutável e que não há nada que lhe supere: a verdade. A verdade é eterna, é imutável, é observável. Portanto, a verdade é maior que a razão. Logo, nós devemos reconhecer que a verdade é Deus. Bom, como eu disse, a obra de Santo Agostinho é imensa e muito rica. Mas por agora, o que nos interessa são apenas esses 2 pontos. Ele nos mostrou que a razão também nos leva a Deus e que Deus é a verdade. Agora, nós vamos falar um pouquinho de outros santos. Santa Jacinta, Marta e São Francisco Marto, os pastorzinhos que junto com a prima Lúcia viram Nossa Senhora lá em Fátima, Portugal, em 1917. Essa é uma das poucas aparições de Nossa Senhora reconhecida pela Igreja. A Jacinta e o Francisco morreram pouco depois das aparições, vítimas da gripe espanhola. Mas Lúcia viveu até 2005 e foi ela quem nos deixou vários escritos relatando o que aconteceu com ela e com seus primos.
aqui eu vou citar um pequeno trecho da quarta memória de Lúcia. Para contextualizar, na primeira aparição, os 3 pastorinhos estão com as ovelhas e veem alguns relâmpagos, pensando que ia chover, embora não tivessem nuvens no céu. Eles se prepararam para recolher as ovelhas e ir embora. Quando avistaram um ponto luminoso, se aproximando dele cada vez mais próximo, e conforme chega perto, eles conseguiram distinguir uma mulher belíssima, mais brilhante que o sol. Nossa Senhora então conversa com eles. E aqui vem um trecho que nos interessa. Lúcia relata um determinado momento, Nossa Senhora abre as mãos pela primeira vez, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que o reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito, no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver nós mesmos em Deus, que era essa luz, mas claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos-nos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Por que então trazer essa experiência dos pastorinhos que Lúcia nos relata? Porque ela vê Deus nessa luz que emana das mãos de Maria. E o que é interessante, eles se veem nessa luz, como se fossem olhando para o melhor dos espelhos. Portanto, quando Deus penetra no peito deles, eles se tornam capazes de se ver com uma clareza nunca antes experimentada. Eles se veem em Deus e se reconhecem a si mesmos pelos olhos de Deus. A experiência de Deus os leva ao autoconhecimento. Nos próximos vídeos, nós vamos voltar a este texto para extrair mais informações dele. Mas por enquanto, vamos guardar que, para os pastorinhos de Fátima, Deus é uma luz que penetra em nós, fazendo com que vejamos a nós mesmos com perfeita nitidez. Agora nós vamos falar de uma outra santa, Santa Catarina de Sena, que foi uma grande mística e doutora da Igreja. Ela nos deixou diversos escritos, mas nós vamos falar de um pequeno trecho de um deles, o Diálogo, no qual são relatadas as experiências místicas que ela teve com Deus Pai. Portanto, o diálogo que dá nome ao título do livro se refere às conversas que a Santa Catarina de Sena teve com Deus Pai. Na página 31 do livro, Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena: o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este: nunca abandones o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti, e de tal conhecimento receberás tudo aquilo de que necessitas. O que podemos aprender desse trecho? Primeiro, que Deus se autodefine como vida eterna
eterna que sou. Lembra lá no Evangelho que ele fala, eu sou? Aqui de novo ele fala, vida eterna que sou. E ele não é uma vida qualquer, ele é vida eterna, aquela que não tem fim, que não passa. Em segundo lugar, Deus Pai, ele nos revela como podemos chegar até ele, por meio do autoconhecimento. Interessante, né? Santo Agostinho nos mostra que Deus é a verdade. Os pastorinhos de Fátima, que Deus é a luz que nos leva a nos vermos como realmente somos. E Deus Pai, vida eterna, fala a Santa Catarina de Sena que o autoconhecimento é o caminho seguro para conhecê-lo e experimentá-lo. Não existem dois caminhos, um para chegar a Deus e outro para chegar a si. As duas buscas passam por um só caminho, porque quem chega a Deus, chega a si mesmo, e quem chega a si, chega a Deus. Então, nós trouxemos a experiência desses três santos para nos ajudar a vislumbrar um pouquinho mais quem é Deus, e também qual o caminho para se chegar até Ele. Mas sobre isso, nós vamos falar mais nos próximos vídeos.